infração penal, que é o crime em si, é algo mais genérico. Ok? Ok. Segunda coisa, medidas de segurança. Eu vou ler e vou interpretar. É a internação em hospital psiquiátrico e o tratamento ambulatorial. É uma medida aplicada ao inimputável e ao semi-imputável. Imputável não é aplicado à medida de segurança. Só não vou esclarecer, que ela não tem umas coisas aqui no caderno. Gente, a medida de segurança geralmente é para aquela pessoa quando aquela pessoa tem um discernimento mental reduzido. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas psiquiátricos mentais, que, querendo ou não, esses problemas, ela matou, ou ela roubou, ou ela praticou um latrocínio. Esses problemas impedem dela compreender a dimensão, a abrangência do crime que ela fez. Então, ela pode ser considerada inimputável ou semi-imputável, entendeu? Ok. 3. Eu tenho 18 minutos. Qual a alocação Qual a alocação do direito penal? O direito penal é uni e indivisível, só que ele é dividido para facilitar o estudo. Ele é dividido para ficar de uma maneira mais pedagógica para a gente aprender. Tem uma divisão também público e privado, né? Porém, o direito penal, ele em si é público. Porém, antigamente também tinha uns crimes, por exemplo, o estupro, se eu não me engano, até 2009, ele era um crime de ação privada, entendeu? O Estado, ele não ia, privada condicionado, o Estado, ele não ia, digamos assim, se intrometer. Ok, 4. Quais são os bens jurídicos que o direito penal protege? O direito penal protege a vida, a integridade física, a dignidade sexual e o patrimônio. Vida, podemos enquadrar aqui o crime de homicídio, artigo 121, matar alguém. Integridade física, podemos enquadrar aqui o crime de lesão corporal, se eu não me engano é 129. Eu vou deixar aqui, gente, os artigos passando, tá? Pra vocês não ficarem perdidos. Dignidade sexual, não lembro de algum crime pra enquadrar agora, mas patrimônio seria roubo, crimes contra o patrimônio, ou furto, que é crimes contra o patrimônio, né? São os bens jurídicos considerados os mais importantes. Lembrando que o direito penal, ele é a última ratio. A gente vai estudar esse princípio também. Ele é a última ratio do direito em si. Porque o direito penal, ele vai acontecer quando não tem mais nada que acontecer, entendeu? Ele vai passar pela esfera civil, pela esfera tributária e por assim vai. E o direito penal, ele vai ser o último. Então, pelo fato dele ser o último, ele vai proteger, ele vai tutelar os bens mais importantes, que é a vida, integridade física, né, dignidade sexual e o patrimônio da pessoa. Ok, qual a função do direito penal? Ele tem a função de garantir ao cidadão que só será punido se cometeu algo descrito em lei e a prática, quer dizer, e a prévia infração, né? Esse seria o princípio da legalidade que ele tá tipificado no Código Penal também. Se eu não me engano, o princípio da legalidade, ele tá no artigo 1º. Se eu estiver errada, eu coloco aqui, tá, gente? Mas eu acho que eu não tô errada, porque eu sempre confundo o princípio da legalidade e da anterioridade. Mas, se eu não me engano, ele tá no artigo 1º do Código Penal brasileiro. Então, gente, o direito penal, você não vai poder punir, o Estado não vai poder punir a pessoa por nada, entendeu? Ele vai ter que enquadrar aquele ato ilícito que ele fez no tipo penal, no Código Penal, entendeu? Antigamente, era muito comum isso, e praticar tortura, praticar degredo, esse tipo de, digamos assim, de pena, antigamente era muito comum, e quem fazia esse poder geralmente era o rei, entendeu? Quando a gente vai ver bem básico da história do direito penal. Ok, qual é a alocação do direito penal? Lembra que Ai, meu Deus, é difícil gravar vídeo aqui, gente, desculpa, hoje tá complicado, hoje a casa tá muito barulhenta. Ok, eu acabei de falar há poucos minutos atrás qual era a alocação do direito penal. Agora eu vou falar qual é a alocação do direito penal, são coisas diferentes. Lembrando que no direito penal tem palavras muito parecidas, muito semelhantes, tá? Só que elas vão ter significados totalmente distintos, totalmente diferentes entre elas. Então, tem que prestar bastante atenção. Ok, qual é a alocação do direito penal? O controle social visa manter a paz
e a ordem pública sendo um instrumento de controle social. Se o povo já mata, já rouba, já estrupa, já pratica estelionato, e vocês sabem, né, como é a sociedade. O Brasil é um país extremamente violento. Lógico que tem um certo grupo da sociedade, ou certos lugares que vai ser mais violento, infelizmente. Porém, é geral, entendeu? O Brasil é um país extremamente violento. E isso porque tem leis. Agora você imagina se não existisse a lei. Como isso ia ser? Ia ser uma guerra, gente, entendeu? Então, essa é a alocação do direito penal. Garantir para a sociedade segurança, medidas de segurança e controle social. Social do direito penal. A função do direito penal é uma função educadora, né? Por mais que nem sempre tenha êxitos nesses resultados, né, da função educadora. Por exemplo, aqui está o exemplo. A lei de crimes contra o meio ambiente, né? Os crimes ambientais. As empresas estavam emitindo muito CO2. Para quem não sabe, CO2 é carbono, né? Carbono? Carbono. Mas, com esta lei, as empresas tiveram que se reeducar para não ter grandes gastos futuramente. Sendo assim, a função educativa explícita nesse caso, como em outros também. Aqui, igual esse exemplo. Uma empresa estava emitindo muito CO2, estava poluindo muito, acabando mais ainda com a camada nossa de ozônio, e aí isso efetuava mais raios, né, UV, que são os raios ultravioleta, pra quem não sabe, eles causam câncer, e tava poluindo muito o meio ambiente, né, e aí veio os crimes ambientais, e começou a tutelar o direito, digamos, dos crimes ambientais, entendeu? Tipo, como vou falar os direitos? Não, começou a proteger o ambiente, essas leis. Se a empresa ela não protegesse, se ela não parasse de produzir tanto CO2, ela ia pagar multas altíssimas futuramente. Então, por conta disso, ela parou. Ou seja, pelo fato dela parar, ela pensar, não, eu vou levar uma multa se eu não parar de produzir tanto CO2, então eu vou produzir menos. É uma função educativa que o direito penal tá dando para essa empresa, entendeu? Agora aqui é outra coisa, deixa eu ver aqui, fontes, deixa eu ver aqui. Aqui estão as fontes do direito penal.